Olá, meu nome é Cláudia Suemoto e hoje eu vou falar sobre envelhecimento cognitivo, aspectos clínicos e neuropatológicos. Vamos começar definindo o que é cognição e explicar cada um dos seus domínios. Vou falar sobre a teoria cognitiva, da reserva cognitiva, e vou falar sobre o envelhecimento cognitivo usual, o que acontece do ponto de vista clínico, mas também aspectos estruturais e funcionais. E por fim, vou falar um pouquinho do envelhecimento neuropatológico. Bom, vamos começar definindo cognição. A cognição foi definida por Luria, Strubach e Black como as formas complexas da atividade mental humana, onde, primeiramente, as informações do mundo externo são recebidas, analisadas, armazenadas, através de três funções cognitivas básicas: atenção, linguagem e memória. Essas capacidades básicas, elas são, então, integradas e são usadas na realização de metas e execução de planos, tá? E a cognição constitui a forma maior da habilidade intelectual humana. Comparando a um computador, você tem um input que aqui é dado pelos órgãos sensoriais, como visão, audição, tato. Isso é integrado no cérebro, tá? Onde essas informações sensoriais são processadas e são comparadas com a memória, com o que você já conhece do mundo previamente. Essas informações novas e velhas são processadas pelo cérebro e é organizado um plano de ação para você realizar determinada meta ou objetivo. Isso normalmente é feito através dos órgãos locomotores. Bom, para falar de cognição, eu vou usar esse gráfico que muitos dos senhores já devem ter visto em outros órgãos do sistema humano, no qual a gente tem, e para a cognição não é diferente, um ganho progressivo desde o nascimento. Então aqui está com uma habilidade, capacidade funcional, mas a gente poderia pensar em habilidade cognitiva. Você tem um ganho progressivo ao longo da primeira infância, adolescência, até um pico máximo de reserva cognitiva, e você começa a perder, então, lentamente, de forma progressiva, porém bastante insidiosa. Mas vejam bem, embora haja uma diminuição da função cognitiva em relação a um basal, ela não é o suficiente para você ter um limiar de sintomas, tá? Aqui representado por essa linha laranja. Em algumas pessoas você não atinge o pico, e mais ainda, durante a vida adulta e durante o envelhecimento ocorrem eventos, por exemplo, um acidente vascular cerebral, que faz com que você perca a função muito rapidamente, comparado ao que é usual, e assim você tenha sintomas. No caso da função cognitiva, você tem demência. Vejam que existe uma possibilidade sempre de trazer alguém da linha laranja para a linha azul através de um processo de reabilitação, no caso aqui, reabilitação cognitiva, tá? Para que a pessoa volte ao seu limiar anterior, ou mesmo que ela consiga ter algum ganho em relação à função prévia. O envelhecimento bem-sucedido, existe esse trabalho seminal de Hohenkamp, publicado em 1997, ele tem 3 pilares. E o que a gente vai falar nessa aula é muito importante, porque faz parte de 2 desses pilares. Para o envelhecimento bem-sucedido, a gente tem que evitar doença e incapacidade. Você tem que ter um alto funcionamento físico e cognitivo, aqui é a importância da nossa aula, e um engajamento com a vida, né, que deve ocorrer para você ter um envelhecimento bem-sucedido. E, é claro, engajamento com a vida depende de uma boa reserva cognitiva. Quando a gente fala de envelhecimento bem-sucedido do ponto de vista cognitivo, a gente está falando de desenvolvimento máximo e preservação da estrutura cognitiva, que permite ao indivíduo manter seus propósitos e relações sociais, para que possa viver com independência e autonomia, e caso haja lesão, que ele consiga recuperar a funcionalidade, tá? Ou aprenda a lidar com esses déficits residuais. O envelhecimento cognitivo bem-sucedido, uma boa parte dele é determinado pela genética. Hoje em dia a gente acredita que 60% da variabilidade da habilidade cognitiva é genética, tá? Então seria não modificável. Porém, existe 40% da reserva cognitiva que é secundária a outras doenças, aspectos psicológicos, sensoriais, socioeconômicos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles nos próximos slides, mas aqui está a possibilidade de vocês intervirem para o bem-estar do paciente de vocês, tá? E dentro disso, existe a teoria da reserva cognitiva. Para a gente falar sobre reserva cognitiva, eu vou primeiro determinar o que é reserva cerebral. É o substrato neural, é algo que a gente consegue medir, né?
que dá suporte ao funcionamento cognitivo. É o tamanho do seu cérebro, a quantidade de neurônios que você tem, a quantidade de comunicação entre esses neurônios, tá? Tudo isso é considerado reserva cerebral. Existe um outro construto que é muito mais teórico, chamado de reserva cognitiva, que descreve a correspondência entre a reserva cerebral e a sintomatologia. Então, se eu colocar 10 pessoas, todas com o mesmo grau de lesões cerebrais, por exemplo, associado à doença de Alzheimer, eu vou ter 8 pessoas com demência, claramente, mas eu vou ter 2 pessoas que, embora tenham o cérebro lotado de lesões, não vão ter sintomas, tá? E essas pessoas que têm lesão, mas não têm sintomas, provavelmente elas têm uma alta reserva cognitiva. Então, a reserva cognitiva pode descrever essa falta de correspondência entre a presença da patologia e a manifestação clínica. É esperado que a pessoa tivesse manifestação clínica, mas como ela tem alta reserva cerebral, embora ela tenha lesão, ela não tem manifestação. Uma outra definição seria a capacidade cerebral de manter função normal frente a uma lesão, tá? E como que a gente pode fazer para desenvolver a reserva cognitiva? Primeiro, eu chamo vocês a atenção para essa figura, mostrando que as pessoas não são iguais, né? Desde o nascimento até a idade de adulto jovem, que no caso do cognição é por volta de 20, 25, 30 anos, há um ganho progressivo da função cognitiva. Ele não é homogêneo, tá? Existem pessoas que vão ter um ganho maior porque tem um ambiente cognitivamente estimulante, foram para a escola, tiveram acesso ao que há de melhor na educação. E teve gente que não teve acesso a uma educação de boa qualidade, viveu num lar conturbado, então ela não conseguiu se desenvolver ao máximo do ponto de vista cognitivo. E como eu falei para vocês também, a partir da idade adulta e do envelhecimento, existem diferentes evoluções. Tem gente que mantém uma função muito perto do pico, tem gente que vai perdendo uma velocidade média, tem gente que tem um alto declínio, por exemplo, se ele sofre um AVC, tem diabetes, teve um traumatismo crânioencefálico, tudo isso são situações em que a pessoa tem uma perda de função cognitiva mais acelerada.